Salmos 37, estrofe de número 5. Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Feche teus olhos na presença do Espírito Santo. Soberano Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, nós entramos na tua presença para louvar o teu santo e bendito nome. Então ministra agora em nosso coração, fala conosco, meu Pai, que esta palavra seja a instrução, a orientação que nós precisamos, meu Deus. Então conceda agora palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito, para que tudo que falarmos seja de acordo com os princípios da tua palavra, no nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus, o milagre da transformação. Este é o tema desta mensagem, neste culto do milagre. Deus, Ele sempre quer que nós venhamos a viver algo novo. Esse Salmos 37:5, ele nos traz o norte, uma instrução de algo muito forte. E para que a gente viva algo novo, é interessante, é importante que algumas mudanças venham a acontecer. Algumas mudanças que às vezes nós não achamos que são importantes, mas mudanças que são necessárias nas nossas vidas. Mas para que isso venha a acontecer, essa mudança venha a acontecer, é de fundamental importância que venha a existir dentro de nós uma predisposição para mudar. Nós devemos querer muito uma mudança, porque ninguém consegue alcançar alguma coisa, ninguém consegue alcançar aquilo que deseja, ninguém consegue chegar aonde quer, se não houver uma transformação, se não houver um milagre. Às vezes a situação pela qual você tem buscado em Deus, o milagre que você tem apresentado diante de Deus, exige talvez esta predisposição, esse elemento fundamental para que aconteça esse milagre da transformação. Porque muito cabe a nós exigirmos não da situação ou das pessoas, mas exigirmos de nós mesmos uma atenção maior para a nossa própria vida, para a nossa própria história. Deus quer que você esteja bem, amém? O Senhor quer que você esteja muito bem em todas as circunstâncias e áreas da sua vida. E quando você ouve que Deus nos quer ver muito bem, é a verdade bíblica, é a verdade da palavra. É no momento em que Deus ele nos leva em um lugar que muitas pessoas querem nos tirar, que é o lugar de adoração, que é o lugar de entrega, que é o lugar onde Deus trata e trabalha em nosso caráter, mudando completamente a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de raciocinar. Por isso que esse milagre da transformação. E para que isso aconteça, nós precisamos exatamente focar naquilo que o Senhor quer e compreende que é possível na nossa vida. Em primeiro lugar, existem situações que nós não conseguimos controlar. Deus, Ele quer que isso esteja muito forte no teu coração nesta noite. Deus quer que isso esteja muito forte na tua vida, porque quando há um milagre da transformação, nós imaginamos sempre um advento na natureza, um advento que vem acontecendo onde as pessoas venham ficar surpresas com aquilo que estão acontecendo ao nosso redor. Mas existem situações que nós precisamos entender, e Deus quer que a gente entenda que há situações da nossa vida que nós não conseguimos controlar. E o texto de 1 Pedro, olha o que diz na palavra. 1 Pedro capítulo 5, versos 6 e 7 diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Antes ele fala sobre o tempo. Ele fala no verso 6 sobre o tempo, sobre algo que nós não conseguimos controlar. Por isso que ele fala assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Tem uma coisa que você não consegue controlar, que é o tempo e as estações. Nós não conseguimos controlar. Acho que amanhã
ou depois de amanhã muda a estação do ano, não é assim? Nós saímos do verão e entra agora o outono. Alguém consegue mudar isso? Não. Você consegue mudar o tempo? As coisas que acontecem ou que irão acontecer ao seu redor? Há uma loucura, a gente tem visto umas coisas assim, bizarras, absurdas, que nós jamais imaginaríamos ver acontecer. E quando nós começamos a ver as coisas ao nosso redor, a gente fala, mas o mundo está de cabeça para o ar. O mundo está de cabeça para o ar, e às vezes se nós ficarmos pensando no mundo e como as pessoas estão se conduzindo diante do mundo, nós vemos que em um determinado momento da nossa vida, nós estamos perdendo uma perspectiva importante, é sabermos do nosso lugar. Nós precisamos saber o nosso lugar. Existem situações em que nós não conseguimos controlar, não adianta. Veja bem, nós podemos controlar o que nós vamos comer, olha só. Nós podemos controlar o que nós vamos beber, nós podemos controlar o que nós vamos fazer durante o dia, durante a noite, durante a madrugada, sim ou não? Olha quantas coisas nós podemos controlar. Nós podemos controlar com quem nós vamos falar, se nós vamos falar. Nós podemos controlar quanto tempo nós iremos ficar parados ou andando. Nós podemos controlar muitas coisas. E quando nós olhamos e começamos a enamorar, nós pensamos em enumerar as coisas, falando, nossa, mas eu posso cuidar, eu posso mudar muitas coisas. Mas aí as situações que nós não conseguimos controlar, é que nós queremos controlar. Quando uma pessoa, ela vai em um médico, e o médico diagnostica ela de alguma forma, de alguma maneira, ele coloca o carimbo dele, e assina ali, ele fala só, você tem isso aqui. Por mais que você queira controlar aquela situação, você não consegue. Está escrito ali. Os exames vêm e a pessoa vê, ó, está aqui, não adianta. Quando uma pessoa, ela tem uma otite, uma dor de ouvido muito forte, ela consegue controlar aquela célula, não, vou controlar essa dor, consegue? Quando uma pessoa tem dor de dente, por algum motivo, ela consegue controlar a dor de dente? Não consegue. Tem coisas que nós queremos controlar, mas nós não conseguimos. Nós precisamos de uma segunda mão. Agora, em todo este contexto que nós citamos, existe a mão do homem, mas existe o contexto da mão de Deus. Quando alguém passa para você o resultado de alguma coisa, que fugiu do seu controle, nós podemos apresentar para que Deus controle. Diga amém. É onde entra o milagre. O médico, o dentista, todas as pessoas, a situação que chega diante de nós, uma situação muito difícil, nós podemos pedir, Deus, fugiu desse controle, eu não tenho como mudar nada, só o Senhor para mudar. O diagnóstico foi dado, a situação foi colocada, se o Senhor não mudar essa situação, ninguém consegue mudar, fugiu do nosso controle. Agora, adianta uma pessoa ficar ansiosa, falar assim, mas eu tenho um problema, eu tenho uma enfermidade, eu tenho alguma coisa, no que a pessoa vai poder mudar? Não pode mudar. Não tem como controlar aquela situação. Então, aí que é o momento em que nós invocamos o poder da fé. O poder do Espírito Santo para entrar naquela causa, para entrar naquela situação. Então, o controle sobre a nossa vida fica muito mais fácil. Agora, há coisas que nós não temos controle, por exemplo, o controle sobre a vida das pessoas. Você consegue controlar a vida de alguém? Você não consegue controlar a vida dos teus filhos. Você não consegue controlar a vida da tua esposa, do teu marido, dos funcionários, ainda que em determinado momento você pode colocar algumas regras. Mas nós não conseguimos controlar o desejo das pessoas. Nós não conseguimos controlar a maneira com que as pessoas estarão tomando decisões. Mas olha que coisa boa, eu consigo controlar os meus desejos. Isso é bom, não é? Eu consigo controlar aquilo que eu quero, sim ou não?
Então isso significa o quê? Que você consegue controlar aquilo que você quer, você consegue controlar os teus desejos, você consegue controlar aonde você quer ir, aonde você pode ir, tudo que está ao seu redor. Todavia, nós não conseguimos ter controle sobre a vida das pessoas. E é aí que você se machuca. Porque em determinado momento da sua vida você quer controlar a vida das pessoas. Você quer controlar a vida dos filhos. Muitos pais não entendem que os filhos crescem, assim como eles também cresceram. E os filhos criam asas. Nós educamos, nós ensinamos. Nós temos que estar pronto para que quando o filho quebrar a asa, a gente esteja pronto para consertar a asa e falar para ele, voa de novo. Porque a vida ensina. Quando o pai ensina, orienta e o filho não ouve, a vida vai ensinar. E às vezes a pancada da vida é muito forte. Porque a pessoa não sabe no lugar que ela está se colocando. Mas às vezes nós estamos olhando, vendo aquela situação e falamos, nossa, a pessoa vai se machucar, a pessoa não vai dar certo e vai ter problemas. Acabamos nos sobrecarregando por conta de um problema, de uma situação, de uma pessoa que não é nem diretamente um problema nosso, ainda que nós estejamos envolvidos naquela situação. Então tem coisas que nós não conseguimos controlar. Nós jamais iremos conseguir controlar a vida das pessoas. Nós podemos controlar a nossa e no momento exato, aonde nós vemos que está fugindo do controle a nossa vida e estamos ficando muito estressados, então nós temos que tomar de volta a rédea da nossa vida. Você não chegou aonde você chegou porque alguém te pegou pela mão. Você foi. Você teve que ir. Você teve que fazer. Você teve que estar lá, em algum momento ninguém estava com você. Você chorou sozinho, você passou fome, você passou necessidade para chegar até onde você chegou. E num determinado momento você falou com Deus, Senhor, só o Senhor na minha vida, que sem o Senhor eu não vou conseguir. Deus foi lá e fez um milagre e você conseguiu, diga amém. Então você pode controlar isto. Você pode controlar os teus sentimentos para que ninguém os roube de você. Você não precisa ficar irado porque alguém não está fazendo o direito ou da maneira como deveria fazer, porque você não tem controle sobre a vida dessa pessoa, mas você tem controle sobre a tua vida, diga amém. Então você vai se controlar para não ser atingido por um erro que a outra pessoa está cometendo. Você vai se controlar a tal ponto para que você não seja atingido pelo pecado que a outra pessoa está praticando. Porque a Bíblia diz aqui, toda alma que pecar, essa morrerá. Então nós devemos em todo tempo nos policiar, diligenciar sobre a nossa história e ver que nós temos controle sobre os nossos atos, sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa própria vida para mudar a nossa história. Algumas pessoas poderão ser beneficiadas se ela nos ouvir e andar conosco nesta caminhada de milagre. Todavia, quando nós olhamos para no ponto de vista bíblico, o Senhor manda, nós temos o controle sobre as nossas situações, sobre aquilo que é possível nós controlar. Em segundo lugar, Deus muda a fase da vida em qualquer momento. Diga para o teu irmão, Deus pode mudar a sua vida em qualquer momento. Então Deus pode mudar a fase da sua vida em qualquer momento. Quando Deus vai mudar? Pode mudar agora. No momento que você está aqui na igreja, o Espírito Santo está trabalhando na tua causa, aquela causa que você tem orado, aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem chorado, a maneira que você tem apresentado diante de Deus, o teu inconformismo, a maneira que você tem falado, Deus, eu não me conformo com essa situação, ou porque fulano, ou porque Silcrano, ou porque os nossos pais falam Beltrano, eles falam todas essas coisas que eu nunca entendia. Nós não tínhamos controle sobre essas coisas, mas no momento em que Deus olha para nós, Ele muda a fase da nossa vida em qualquer momento. O salmista no Salmos 33, 20, ele traz a seguinte palavra, a nossa alma espera no, Ele é o nosso
e o nosso escudo. Olha que palavra forte. O que ele está dizendo? O que o Espírito Santo fala nessa palavra? Que a nossa alma, o nosso desejo, amém? Aquilo que entra no nosso coração, tem que esperar em quem? No Senhor. Porque Ele que vai nos auxiliar, Ele que vai nos proteger. Ele que vai guardar a nossa mente, Ele que vai guardar a nossa integridade espiritual, é Ele que vai guardar a nossa integridade, o nosso desejo na alma, é Ele que vai fazer. Irmão, sabe quando uma pessoa, ela chega e começa a contar uma história triste para você? Deixa eu falar uma coisa para você. Você que está vivendo uma história triste, todo mundo tem uma história triste para contar, sabia? Tem pessoas que às vezes chegam num momento e falam assim, ó, você não sabe o que eu estou vivendo, mas você também não sabe o que eu estou vivendo. Ninguém sabe o que o outro vive. Todo mundo tem uma história triste para contar. Talvez você está querendo sair contando a tua história triste para todo mundo. É mais fácil você acreditar que alguém está fazendo uma macumba para que a tua vida não dê certo, do que você acreditar que você pode vencer, receber o milagre do Espírito Santo através da tua oração. A pessoa ela quer acreditar naquilo que ela quer acreditar. E quando nós olhamos, não adianta nós sairmos contando história triste. Pode ver, todo mundo tem. Para no hospital, para num ponto de ônibus, dentro de uma condução, no supermercado, em todo lugar, tem alguém que tem uma história triste para contar. Isso aí a gente já sabe. Agora o que a gente precisa entender é o seguinte, Deus ele tem a solução para os nossos problemas. Deus tem a orientação para os nossos problemas. Esse Salmo 33, a gente falou, a nossa alma. Tem que confiar que Deus cuida da nossa alma, Ele cuida do nosso, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa proteção, Ele nos auxilia. Você está aqui porque Deus lhe trouxe para a presença dEle. O Senhor lhe conduz em todo momento, então não adianta você ficar contando história triste. Quando você for contar a tua história triste, pense assim, todo mundo tem uma história triste para contar. Então, guarda a tua. Conte a tua história triste diante do altar de Deus. As pessoas não querem ouvir a tua história triste, irmãos. A não ser os pastores, que foram chamados para isso mesmo, para ouvir a sua história, o seu momento, orar por você, instruir você a respeito da palavra, para você sair daquela situação, porque a palavra tem resposta, o Espírito Santo tem orientação, Deus é o nosso amparo, o nosso auxílio, o nosso escudo, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos levanta, é Ele que nos sara, é Ele que nos direciona para a palavra da verdade, para a conquista, para a vitória e para o milagre. Deus está liberando o milagre sobre a tua vida nesta noite, aquela causa que você tem orado, tem falado com Deus, Deus vai resolver, Deus vai colocar a mão, e a palavra dele diz, agindo o Senhor, quem impedirá? Aquela pessoa que está dando muito trabalho, Deus vai colocar no lugar dela. Deus tem as suas maneiras de fazer. Agora, se você for lá e fizer o que você quer fazer, você está te pedindo para Deus, recolhe a mão porque eu vou agir. Não faz isso não. Deixa nas mãos de Deus. Se esses salmos que nós lemos diz que Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso escudo, Ele cuida de nós, então pare de se preocupar em relação a isso. Você já está apresentando diante de Deus e Deus já está te dando a sua resposta. Tudo que você não tem controle, você não deve colocar interesse. Tudo que você não tem controle, você não deve se interessar. Eu não tenho controle sobre essa situação. Para que você vai gastar tempo com aquilo? Você não tem controle sobre aquilo. Você já buscou uma solução, não encontrou. Você vai ficar se preocupando sobre aquilo que você não tem controle. Tem outras coisas que você pode fazer para que, não naquela situação, mas que em outras melhore, diga amém. Ou seja, aquela situação que não tem controle, a tua vida não está tudo lá. Você tem vida em outras áreas, amém? Se nessa porta está fechada, Deus pode abrir outra. Se a outra porta está aberta e é uma porcaria, Deus vai fechar e vai abrir outra porta para você. O que nós precisamos ter em mente, que aquilo que nós não temos controle, que perdemos o controle, nós também temos que perder o interesse naquela situação. Porque se nós gastarmos tempo naquilo, vai crescer. E há coisas que nós não podemos deixar crescer.
Porque quanto mais crescer situações ruins para nós, mais ruins ficarão a nossa caminhada. Então, se existe uma área da tua vida que está lhe dando muito problema, e você está colocando muito interesse nela, você vai perder aquela área, porque fugiu do teu controle. Mas se você, no determinado momento, vê que naquela área da tua vida fugiu ao teu controle, perca o interesse nela, coloca ela de lado, vá viver a vida em outras situações, e depois você vai lá e volta e resolve. Quem entendeu, diga amém. Porque há momentos que você olha e fala assim, não tenho mais o que fazer. Aí daqui uns dias, daqui alguns momentos, daqui algumas horas, fala assim, ainda bem que eu não falei. Ainda bem que eu não fiz o que eu iria fazer, tudo mudou. Às vezes nós temos um pensamento errado a respeito de uma pessoa, às vezes nós temos um pensamento errado a respeito de alguma situação, e quando nós paramos e ponderamos naquilo, Deus vai lá e nos dá uma resposta. Deus está dando resposta para você. Coloca o pé no freio se preciso for, se preciso dar um passo atrás, dê um passo atrás, porque quando Deus mandar você dar um passo à frente, Ele vai ser o teu auxílio, Ele vai ser o teu escudo, você vai caminhar e a vitória chegará diante de você. A tua vitória não está nas pessoas, a tua vitória está nas mãos de Deus, a tua vitória não está nas coisas, a tua vitória está nas mãos de Deus, e se precisa de um milagre, o nosso Deus é especialista em fazer. E no momento que nós compreendemos, nós falamos assim, mas eu não aguento mais essa rotina. A minha vida está uma rotina, não reclame da tua rotina, porque a nossa vida faz parte de uma grande rotina. A rotina nos prepara para o próximo passo. Agora está uma rotina, mas daqui a pouco tudo muda. As situações mudam. As situações estão mudando o tempo todo as coisas mudam, e às vezes nós estamos percebendo que as coisas estão mudando. Mas a minha vida é uma rotina. Todo dia eu faço isso, eu levanto do lado direito da cama, então no outro dia eu levanto do lado esquerdo, o pastor tem parede, então arrasta e cai na frente. Muda de alguma forma. Minha cama é na parede, muda do outro, porque tem gente que é assim, né? Você fala assim, você deita do lado esquerdo, vai lá, sai do lado direito. Pastor, no meu lado direito tem parede. Na minha casa, do lado direito e do lado esquerdo tem parede. Você entra por onde na cama? Por cima? Então sai pela frente. Só tem como sair pela frente, você sai arrastando? Sai rolando. Muda de alguma forma, irmãos, de alguma maneira, você tem que buscar fazer com que a tua vida seja mais feliz, que a tua vida seja mais alegre. Deixa eu falar uma coisa para você, há pessoas que gostam de ver você triste, e você vai dar esse gostinho para essas pessoas? Não dê isto, não dê. Há pessoas que não querem a sua presença, não tem problema, não ande com elas. Tem pessoas que não querem as tuas ideias, não tem problema, não dê esta ideia ou as ideias a estas pessoas. Tem pessoas que não querem a sua companhia, não tem problema, não seja companhia destas pessoas. Tem pessoas que não querem comungar de opiniões, ou não querem ter a sua presença, a tua simpática, bela, maravilhosa presença, no almoço, no jantar, numa festa, numa comemoração. Não tem problema. Tem muitas pessoas que querem a tua presença, e está tudo bem, irmãos. Todo mundo pode escolher aquelas pessoas que querem e da maneira que querem. Uma coisa nós não podemos admitir, que alguém pise em você. E alguém pise na tua história. Há pessoas que vão se arrepender. Escuta aqui o que Deus está falando para você. Tem pessoas que vão se arrepender do bem que podiam ter feito por você e não fez. Porque elas vão colher neste tempo ainda as coisas ruins que fizeram contra a sua vida. E aqui não é profecia do mal, não. Aqui é a palavra que Deus nos direciona, porque tem coisas que nos faz sofrer, e talvez você está sofrendo exatamente porque alguma fase da tua vida não deu certo. Agora Deus pode mudar essa fase da tua vida. Quem está nessa fé, diga amém. Mas a minha rotina é estafante, essa rotina é o próximo passo para o teu milagre. Daqui a pouco você termina a rotina, vem uma fase nova e a sua vida vai ficar maravilhosa. A tua vida vai ficar extraordinária. Sabe por quê? Porque você vai participar. Você vai receber na tua vida o milagre da transformação. Quem está nessa fé, diga amém. Aplauda Jesus e glorifique o nome dele.
Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor.